Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos falar sobre a personalidade do tipo 1 do Eneagrama, ou, para nós, carinhosamente chamado de Código da Perfeição. Fica comigo, vai! Esse código interno, ele tem o vício emocional da ira. Ele é o tipo 1 do Eneagrama. Ele está sempre ligado e relacionado necessariamente ao desejo para que as coisas sejam perfeitas. Uma metáfora que dá para dizer é quando se percebe o mundo, a natureza, tudo na perfeita ordem. Lá na constituição do mundo, da forma com que Deus criou o mundo, dá para se perceber, segundo a teoria de Fibonacci, por exemplo, os números matemáticos exatamente numa onda quebrando. Dá para se perceber na casca de um caracol, dá para se perceber que a natureza tem um perfeito funcionamento orquestrado para ser entre manhã, tarde e noite, primavera, verão, outono e inverno e todas as outras lógicas que se encontram neste planeta. Isso dá para nós um entendimento para entender, para compreender essa personalidade como sendo alguém que busca as coisas em perfeita ordem. Ele gosta mesmo e trabalha sempre no sentido de fazer as coisas corretas. Então, se existem regras, que essas regras sejam cumpridas. Dotado do vício emocional da ira, ele fica maluco quando ele percebe que as coisas não saíram como ele gostaria que saísse. Neste caso, ele vai perceber detalhes que a maioria acaba não percebendo. Ele vai olhar para uma pauta de uma reunião, por exemplo, e vai perceber, bom, essa reunião não vou considerá-la, uma vírgula tá faltando, uma palavra tá errada, tá faltando um S, um cedilha, e assim vai. É óbvio que aqui eu vou dar uma exagerada para que você se conecte com essa personalidade, mas quem é do Código Interno 1 pode ir comentando aqui nesse vídeo que você vai ver que sim, incomoda, é como sendo algo que é visível só para ele, é como se eu tivesse com essa gola aqui meio torta, assim, gravando esse vídeo para você. Aí nesse momento isso estava te incomodando, ai, pelo amor de Deus, arruma essa gola. E quando eu arrumo, é como se você sentisse um alívio. Pronto. Com essa metáfora, você começa a entender essencialmente como pensa, como ele percebe o mundo. Então ele tem um olhar como sendo um scanner, meio que um detector de erros, onde ele vai encontrar mecanismos pelo qual ele possa olhar e perceber, opa, isso não está certo. Se não está certo, então está errado. Ele carrega esse senso muito forte dentro dele, que às vezes no trabalho, por exemplo, ele pode travar um processo. Imagina que você está nos setores onde há escala de aprovação, precisa de uma assinatura dele para passar o projeto para frente. Fazer andar, entregar logo. Chega nele esse projeto, ele dá uma olhada naquilo e olha e fala, não posso aprovar, porque isso aqui ainda está faltando este detalhe. E aí o dono do projeto olha para aquilo e fala, então, esse detalhe é porque o fornecedor atrasou e a peça vai chegar tal dia, assim que chegar, o cliente não vai nem ter tempo de desembalar o produto e a peça já está chegando para ele por correio. Sabe aquele negócio que você quer entregar, porque depois você sabe que para o cliente não terá problema, ele vai receber essencialmente como manda o protocolo, mas com um pequeno ajuste necessário para que as coisas andem. Ele não vai permitir. Então ele é muito fechado, ele entende muito a vida como certo ou errado. E nessa ele vai muitas vezes criar conflitos com os colegas, as pessoas vão vê-lo como como pouco flexível. Um exemplo desse, que eu dou uma exagerada, claro, para você entender, mas ele pode travar, simplesmente falar, não, vou assinar e daqui para frente não passa. Ele vai ser muito bom com esse olhar crítico, com esse olhar detalhado, para trabalhar, por exemplo, num setor de qualidade. Ele vai desenvolver um olhar que ninguém tem e nesse momento ele vai ver coisas que a maioria não vê. Então, se você pega setor de qualidade, por exemplo, você vai perceber que ele vai enxergar o que a maioria não enxerga e, é claro, vai trabalhar muito bem desempenhando esse papel. Outra característica dele é que ele fica muitas vezes irado por perceber que naquele momento as coisas deveriam ter sido de outra maneira. Então, por exemplo, se você combina com ele uma reunião às 14 horas e você chega a 14h05, ferrou. Ele já está te vendo como alguém irresponsável. Então, quando você vai fazer uma venda para um código interno número 1, por exemplo, é importantíssimo você entender as regras do jogo. Questões de horário, disciplina, pauta, passo a passo, organograma, processo. Então, se você vai apresentar algo para ele, saiba, tem que estar dentro de uma sequência lógica, tem que fazer sentido. Ele vai adorar ver os números, ele vai adorar ver os detalhes e letras miúdas de um contrato, ele vai adorar perceber que tudo aquilo está de alguma forma no controle dele e que sim, estando em perfeita ordem, aquilo vai passar.
aquilo vai fluir. O que ele não gosta? Ah, depois nós vemos esses detalhes. Ah, deixa para depois, porque isso aí não tem tanta importância. Opa! Quem disse que não? Tem sim, eu quero ver isso aqui agora. Então, quando você trabalha a venda, trabalha o contato, o relacionamento com o código interno 1, você vai ver que muitas vezes coisas que é simples para você, não necessariamente é simples para ele, porque ele vai ficar mais engessado e mais inflexível. Então, coisa que você fala, tudo bem, passa, depois nós vemos, para ele... negativo, negativo, negativo. Eu tenho uma história de código interno número 1, que era empresário, e assim, ele colocou no gancho, né? Então o funcionário dele chegou atrasado uma vez, 3 minutos atrasado. Ele foi lá, chamou, deu advertência. Na outra semana chegou atrasado 5 minutos. Ele foi lá, deu mais uma advertência. No terceiro, gancho, e no quarto, demissão. Simples, rápido. Regras são regras. Detalhe, era uma mão de obra bem difícil de se encontrar. O que depois ele demorou aproximadamente 4 meses para encontrar um outro para encaixar naquela posição. Mais 2 meses para treinar, foram aproximadamente 6 meses que ele teve de baixa de performance naquela função. Pergunta se ele ficou chateado. Não, regras são regras. Ou as coisas são do jeito certo ou não são e ponto final. Coisa que talvez outro gestor poderia olhar e falar, não, tudo bem, vamos conversar com esse cara, vamos alinhar, vamos trabalhar, talvez flexibilizar o horário, não sei. Alguma forma, ia se pensar de uma maneira, ia sair daquela caixa para perceber o mundo de uma outra esfera. Para ele, não. Se tem uma regra, se tem um manual de normas e procedimentos, se tem um manual de conduta, é assim que eu vou seguir. E não me venha com essa história de querer dar um jeitinho. Inclusive, aí o brasileiro vai sofrer um pouquinho com o código interno número 1, porque normalmente países europeus, pega um alemão, por exemplo, o cara é altamente engessado, horário, falou, cumpre, então não tem esse lance do, eu vou na tua casa depois, apareça, sabe, se você falar, por exemplo, eu vou na sua casa amanhã, ele vai ficar esperando que você vai lá amanhã. Teve um participante que fez mentoria comigo, ele falava, o brasileiro ele não tem palavra. Por que não tem palavra? Porque estava na feira e na feira falou assim, amanhã eu volto aqui para falar com você. Mas sabe aquele negócio? Amanhã a gente fala. Então, o cara acreditou. E com o código interno 1, não tem esse negócio. Se você falou, vira verdade, porque para ele é assim que ele vai entender a vida e também, dentro do princípio da moral, da utilização desta personalidade, ele vai entender que se ele fala, ele cumpre. Então ele vai buscar ser o mais correto possível. Inclusive, um grande medo que ele possui, sim, é o medo de ser corrupto, é o medo de ser alguém errado, é alguém que de fato seja maldoso, malvado, algo nesse sentido. Ele não gosta e daí nasce o desejo da perfeição, nasce o desejo daí de querer que as coisas sejam em perfeita ordem, harmônica, orquestrada, como na concepção do mundo assim foi. Então nessa perfeição ele traz dentro de si um forte senso de certo e errado, uma facilidade incrível para olhar as coisas com um olhar onde a maioria não vê. Ele vê detalhes dessa parede que está atrás de mim, encontra se os tijolos estão se encontrando ou não. Inclusive, se você vê algum desencontro aí, comenta aqui que eu quero ver, que eu não estou enxergando. E nesse processo todo, perceber como gerir essa personalidade enquanto liderado, como vender para essa personalidade, o que de fato é importante para ele em uma negociação ou mesmo para você se relacionar com um amigo, com algum parente, com algum sócio, coisas desse sentido. É importante saber que há todas as personalidades, existem 9, segundo essa ferramenta incrível do Eneagrama, essa que é uma sabedoria milenária e nos dá um direcionamento incrível para o desenvolvimento, ela propicia enxergar com muito mais compaixão tudo aquilo que outrora poderia me incomodar, do tipo, esse cara me irrita demais, ele é muito certinho. Quando você adentra as personalidades, quando você mergulha no campo além do processual do Eneagrama, quando você vai entender de fato o que é essa ferramenta, aí você começa a olhar as pessoas num nível muito mais de amorosidade, onde você sinta primeiro o amor e depois a crítica. E se você pegar empresas que trabalham esse conceito já, empresas que passam da gestão humanizada, que olham para o indivíduo essencialmente como ele é, nesse senso de integralidade, nesse senso de propósito, nesse senso de aceitação, se percebe que aí todos podem encaixar perfeitamente dentro de um propósito, desde que haja um olhar adequado para aquilo. Afinal de contas, se você julgar um peixe, como diria Albert Einstein, pela habilidade que ele tem em voar, você olharia para ele e chamaria ele de um eterno, inconsequente, irresponsável, um fracasso. Agora, quando entendemos a fundo esse processo, nós vamos ver, todos nós temos a nossa beleza, todos nós temos as nossas aptidões, todos nós temos as nossas vocações naturais e desenvolver isso
possibilita cumprir uma vida aqui nessa terra com muito mais poder. Foi o caso de Mahatma Gandhi, por exemplo, tido ele como código interno número 1, um forte senso de certo e errado, vai lá promover, com forte senso de justiça, de dedicação, de controle, a libertação da Índia. E é mais ou menos assim que se percebe o mundo, entre o certo e o errado, entre o que é perfeito e imperfeito. Eu fico com a busca pela perfeição. Quando o código interno número 1 ele está mais equilibrado, ele começa então a olhar para as pessoas não para criticar e apontar. Agora ele já olha com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, passa então a ser um excelente conselheiro, alguém que está pronto para ajudar, cooperar e principalmente conduzir as pessoas naquilo que elas não enxergam como algo errado, mas que ele, com aquele olhar incrível, que ele foi privilegiado, ele consegue enxergar tudo aquilo que pode estar errado na vida, no processo, numa condução e seja lá o que for. Com forte senso entre moral, ética, ele vai conduzir a própria vida buscando sempre acertar. E muitas vezes as pessoas vão ver sim como um cara crica, chato, alguém que, poxa, é difícil de conviver. Em níveis de consciência baixo, tenho certeza que sim. Mas quando ele equilibra, quando ele descobre o seu superpoder, ele passa a direcionar essa força então. E a convivência fica muito mais harmônica, principalmente dentro do lar, que é um lugar onde nós nos sentimos mais seguros e essa falsa sensação de segurança nos permite tirar algumas máscaras. E ali aparece o cara mais chato, intransigente, alguém que é altamente crítico, que fica apontando defeito, que humilha, que fala coisas que não deveria na frente de outras pessoas. E aí sim, muitas vezes, com quem nós mais amamos, nós entregamos o nosso pior eu. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, vale lembrar que uma marca que pode ilustrar muito bem o código interno 1 é a Toyota, por exemplo. Um animal é uma formiguinha, aquele processo todo certinho, correto. E se você gosta desse tipo de conteúdo e tem interesse em saber mais, tem aí um link aqui embaixo que tem o nosso canal do Telegram. Você pode se inscrever aí e também consumir mais o nosso conteúdo lá no Instagram, sou Rafa Medeiros. E lá eu te entrego muito mais conteúdo a esse respeito. Se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu comentário que vai ser um prazer interagir com você aqui nesse processo. Lembre-se, quer ter poder? Decifre o seu código interno. Um abraço.